Jornal da Guará de volta e como destaque em nosso bloco de entrevistas, recebemos aqui Lissandra Leite, secretária adjunta de Direitos da Criança e do Adolescente da SEDPOP. Muito boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da Guará. Lissandra que assumiu recentemente o cargo, está à frente da Secretaria Adjunta e a gente quer pontuar sobre o caso dos venezuelanos que estão aqui em São Luís. São muitos, a gente percebe praticamente em todos os sinais das grandes avenidas a presença deles e o que chama a atenção, a presença de crianças e adolescentes ali naquele convívio, às vezes nos espaços perigosos, mas que eles necessitam ali, estarem pedindo ajuda. Como é que a Secretaria tem trabalhado, a Secretaria Adjunta principalmente? Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Guará. É um prazer estar aqui com vocês, né, e falar também dessas questões. São questões complexas, mas são importantes de serem discutidas com a sociedade. Hoje a gente está vivendo essa crise migratória, que realmente é uma crise mundial, né? O Brasil ele acabou realmente entrando na rota das migrações e alguns estados já estavam vivenciando essa realidade muito mais fortemente, o Amazonas, agora Belém, e agora nós começamos a receber um fluxo que é crescente de famílias venezuelanas chegando na cidade. Essas famílias, em grande parte, elas são também famílias indígenas. Então, a gente tem, além da questão do migrante em si, que precisa ser acolhido, precisa ser incorporado nas políticas públicas de saúde, de educação, precisa receber todo esse aparato que são compromissos internacionais, né, assumidos pelo Estado brasileiro e que, consequentemente, o governo do Maranhão também assume, mas a gente tem essa característica específica de que muitos desses grupos são grupos indígenas. E por serem grupos indígenas, eles acabam trazendo hábitos e culturas que conflitam, em grande parte, com a nossa forma de viver e até com a nossa legislação. Uma das questões bastante significativas em relação a isso é a presença das crianças nos sinais. Então, o Brasil, nas últimas décadas, tem feito um trabalho muito forte para erradicar a criança no sinal, a questão do trabalho infantil, né? Mas agora a gente está vivenciando novamente essas famílias pedindo com as crianças. O que nós fizemos desde o início, tanto o governo do Estado, através da Secretaria de Direitos Humanos, através da Secretaria de Saúde, de Educação, foi começar a fazer o acolhimento inicial e agora, junto também com a Prefeitura de São Luís, com a Secretaria Municipal de Assistência, mas agora nós ampliamos esse leque, outras organizações se juntaram a isso, então nós temos a Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Conselhos Tutelares, ONGs, né, muitas organizações. Estão sendo oferecidas esse tipo de ajuda, além do abrigo que está sendo ofertado a essas famílias? Bom, uma ação específica que nós iniciamos essa semana foi a de abordagem e orientação das crianças e das famílias que estão nas ruas. Então, hoje, por exemplo, nós passamos a manhã visitando vários pontos da cidade, conversando com as crianças, conversando com as famílias, orientando, explicando sobre os riscos de estarem na rua. Então, o que a gente tem dito é o seguinte, que a mendicância, você estar na rua e pedir, não é crime. Né? As pessoas, se elas necessitarem, elas podem estar nessa condição, que não é o adequado, não é o ideal, mas as crianças não podem estar. Elas correm uma série de riscos de violências, de estar ali expostos a assédio sexual, Claro. A questão da saúde, estar no sol. Então, nós temos feito essa abordagem com uma intenção educativa. Já há uma compreensão por parte dos pais e responsáveis por essas crianças? Sim, há um grande desnível nessa compreensão, porque a barreira linguística ela é forte. Muitos desses venezuelanos que estão aqui, por serem indígenas, nem falam espanhol. Então, eles falam suas línguas próprias, a maior parte deles são indígenas de uma etnia chamada Uaraus, então eles falam dialetos próprios, nós temos que usar os caciques, os líderes para poder chegar até eles, alguns entendem, outros não, então a gente tem buscado criar materiais, né, coisas que possam facilitar a compreensão e fazer essa conversa mais direta. O maranhense tem por si aquela famosa característica de ajudar e acolher bem, isso a gente percebe. Como é que as pessoas de bem, as pessoas que querem ajudar, podem orientar nessas situações? Fazer um encaminhamento direto para a secretaria ou existe um endereço, um contato
Porque às vezes a gente vê a situação, quer ajudar e não sabe qual o caminho de fazer, o melhor caminho de ajudar. Às vezes a gente pensa que está ajudando e às vezes atrapalha, complica a situação deles, até como você disse, não tem uma facilidade na língua, né? Eles utilizam uma linguagem específica. Como é que pode o maranhense ajudar nesse caso? Essa é uma ótima pergunta, Hugo, porque a gente recebe uma demanda muito grande de pessoas querendo colaborar. Eles têm uma cultura, inclusive alimentar, que é muito específica. A gente tem recebido, por exemplo, se você fizer uma doação de leite, é algo que eles não usam. Eles não tomam leite e quando as crianças tomam, causa diarreia, dor de barriga, porque não é da sua cultura alimentar. Então, o que a gente tem dito? É importante que as pessoas busquem os órgãos que estão trabalhando, as SENCAS, através dos CRAs, né? A própria SEDPOP, agora a Defensoria Pública, os conselhos tutelares. Busque informação de que tipo de doação deve ser feita. Na questão alimentar, por exemplo, eles costumam comer frango, eles comem macarrão, mas se você der arroz, já é uma coisa que vai ser desperdiçada. Então, é importante que as pessoas busquem essa informação. Nós vamos fazer uma campanha de esclarecimento sobre as doações na SEDPOP. Eles precisam bastante de materiais de limpeza, materiais de higiene pessoal. A gente percebe também a falta de calçados. Muitos deles estão percorrendo ruas descalços, no asfalto quente, crianças, inclusive, debaixo desse sol quente, sem nenhum tipo de calçado, sem nenhum tipo de proteção. Roupas e calçados já é algo que não necessariamente eles vão querer usar, porque é do seu hábito também. Então, você tem que ter cuidado. Agora, uma coisa que a gente orienta, né, que eu acho que é importante dizer, a gente não deve fazer doações em dinheiro nos sinais, especialmente se houver criança. Por quê? Então, é claro que todo mundo tem um livre-arbítrio de decidir, né, quando vai ajudar, quando deve ajudar, mas quando a gente doa para quem está pedindo no sinal, acompanhado de crianças, de uma certa forma a gente incentiva a permanência das crianças ali. Então, a gente pede que a população ela ajude, continue tendo essa característica generosa de colaborar, mas tente ajudar de uma outra forma, né, especialmente não incentivando essa permanência das crianças. Lissandra Leite, nossa secretária adjunta da SEDPOP, a gente tinha outras temáticas para abordar, mas essa especificamente sobre os venezuelanos aqui na nossa capital São Luís foi emblemático para explicar aos nossos telespectadores. Queria agradecer a sua participação, desejar boa sorte nesse começo de trabalho dentro da SEDPOP, dentro da Secretaria Adjunta. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Estamos à disposição também para tratar outros temas. Há muitas questões importantes sobre o direito da criança e do adolescente que nós queremos trazer, discutir com a sociedade, proteção às violências, acesso a direitos. Com certeza nós vamos ter outras oportunidades de conversar. Portas abertas e a gente vai poder conversar, com certeza. Obrigado. Obrigada. Boa noite.